Fala galera! Já se perguntaram como o sistema de frenagem de um veículo atual age para garantir sua segurança? Então chega mais, que eu, Odair, juntamente com o Flávio, iremos falar sobre o Anti-Lock Brake System, o freio ABS. Primeiramente, vamos relembrar algumas coisas básicas para a nossa análise. A força para o movimento do carro é aplicada no contato entre o pneu e o solo, seja ela para acelerá-lo ou freá-lo. A força de atrito entre o pneu e o solo é dada pelo produto entre o coeficiente de atrito estático e a força normal, ou seja, o peso suportado pela roda. O atrito é estático, pois queremos que a roda esteja sempre em contato com o solo. Afinal, a roda deve rolar no chão e não deslizar. Sendo assim, a força de frenagem aplicada ao pneu deve ser menor que a força de atrito, evitando o deslizamento. Essa força de frenagem é proporcional à força aplicada, nesse caso, ao disco de freio pela pinça, e é dada por força de frenagem igual força da pinça vezes o coeficiente de atrito da pastilha vezes o raio eficaz do disco dividido pelo raio eficaz do pneu. Bom, você já deve ter percebido que ao passar por uma curva, você é empurrado para o lado de fora desta, como se o carro tivesse inclinado. Isso se deve à força centrífuga, que para efeitos de cálculo é dada por força centrífuga igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Assim, quanto maior a velocidade ou mais fechada for a curva, mais você é empurrado. Mas essa força não age apenas nas pessoas dentro do carro, como também age no próprio veículo. Considerando que o veículo se desloca em linha reta, o centro de gravidade está localizado no meio, e as forças normais nos pneus são iguais. Ao fazer uma curva, ocorre a chamada transferência dinâmica do peso, devido à aceleração centrífuga. Desse modo, as forças normais em cada pneu são diferentes. Bom, mas onde eu quero chegar com isso? Lembra que eu falei que a força de atrito é igual ao produto entre o coeficiente de atrito e a força normal? Pois bem, se a força normal diminui, a força de atrito também irá diminuir. Assim, se a força de frenagem permanece constante e a força de atrito diminui muito, pode ocorrer que ela fique menor que a força de frenagem, o que faz o pneu perder o contato com o solo e a roda trava, podendo provocar graves acidentes. E o que acontece se o coeficiente de atrito é muito pequeno? Ora, a força de atrito também será pequena, e se a força de frenagem aplicada for grande, a roda irá travar. É por isso que o freio sem o ABS tem problemas em pistas molhadas ou com poças d'água, pois o coeficiente de atrito é muito baixo. Além disso, quando apenas uma das rodas está em contato com a água e o motorista aciona o freio, apenas essa roda irá travar e irá fazer o carro rodar na pista. Bem, sei que falei de força grande, coeficiente pequeno, forças normais diferentes, de forma qualitativa, mas isso tudo pode ser quantificado na dinâmica veicular. Deixa nos comentários se você acharia legal a gente trazer também esse conteúdo. Voltando ao assunto principal, a questão é que a força de frenagem deve ser menor que a força de atrito, mas a força de frenagem depende da força da pinça, que é dada pelo sistema hidráulico. Ou seja, se pudéssemos controlar essa força, evitaríamos todos os problemas descritos. E é isso que o freio ABS faz, por meio de sensores, controle eletrônico e válvulas. Bom, como o Adair já disse, o sistema ABS vai evitar o travamento das rodas aliando três componentes principais: sensores de velocidade, controladores eletrônicos e válvulas hidráulicas. De maneira bem básica, o controlador central, que é o microprocessador, recebe a velocidade rotacional de cada uma das rodas e vai comparar elas para tentar identificar padrões de comportamento que indicam o travamento de roda. Isso é possível graças aos sensores de velocidade e rotação que estão posicionados em cada roda. E os dois tipos básicos de sensores para o sistema ABS são os ativos e os passivos. Os sensores ativos eles precisam de uma fonte de energia externa para funcionar e eles vão se destinar a rodas codificadoras dentadas magnéticas.
são principais dois tipos, né, que a gente não vai aprofundar hoje, mas só para citar, que são os sensores Hall e os sensores magnetorresistivos. Os sensores passivos, eles requerem uma roda dentada, eles só vão iniciar o seu funcionamento quando a roda atinge uma determinada velocidade rotacional. Esses sensores eles são maiores que os sensores ativos, só que eles são menos precisos, o que significa que a presença deles nos veículos mais modernos assim, é cada vez menos frequente. O microprocessador que eu citei antes, ele vai checar constantemente por desacelerações não usuais ou sinais de travamentos nas rodas. Ele vai sempre comparar uma roda a outra. Uma vez que um travamento for detectado, o microprocessador vai acionar o modulador hidráulico para diminuir a pressão do fluido de freio na roda em questão, certo? Mas como que esse processo funciona? Basicamente, o modulador hidráulico ele vai ter 4 eletroválvulas de saída e 4 de entrada, e cada par corresponde a uma roda. Quando o freio é acionado e o sistema identifica o travamento, o sistema vai entrar em modo de manutenção de pressão, fechando tanto as válvulas de entrada como de saída. Se mesmo assim a roda ainda tender ao travamento, vai ser reduzida essa pressão, abrindo a válvula de saída e direcionando essa pressão para um acumulador com o auxílio de uma bomba. Essa diminuição de pressão ela vai ocorrer até que seja detectada aceleração na roda de novo. Mas isso tudo pode acontecer super rápido, inclusive antes da roda ter uma mudança muito significativa de velocidade. Assim. E aí, gostaram do vídeo? Então, não se esqueça de deixar um like, nos seguir nas redes sociais para ter mais conteúdo como esse que a gente está sempre postando. E é isso aí, galera. Um abraço!